Imagina só, depois de séculos, séculos de escravidão, o povo de Israel está finalmente livre. É um momento de alívio gigantesco, claro, mas também de uma incerteza que deve ter sido apavorante. Mas e agora? Como se cria uma nação do zero? É exatamente aqui, no capítulo 13 de Êxodo, que a gente explora o plano divino para forjar uma nova identidade, usando duas ferramentas superpoderosas, a memória e a orientação. Pois é, essa é a grande questão, né? 400 anos é muito, muito tempo. Tempo suficiente para que a escravidão se tornasse a única realidade que eles conheciam. E agora, livres no meio do deserto, eles não eram só um amontoado de gente. Eles precisavam se tornar um povo com um propósito. Mas por onde começar essa jornada? Então, bora lá. A primeira parte da resposta está aqui: o nascimento de uma nação. Êxodo 13 mostra pra gente exatamente como os alicerces dessa nova identidade começaram a ser construídos, bem nessa transição, da escravidão para uma nova jornada. E o cenário, olha, é de arrepiar. A 10ª praga, aquela da morte dos primogênitos do Egito, tinha acabado de acontecer. Então, de um lado, um alívio imenso pela liberdade, mas do outro, o medo do desconhecido. Eles estão ali, no meio de um deserto vasto, perigoso, sem mapa, sem um plano claro em mãos. E a primeira resposta para essa pergunta, como recomeçar, vem de um jeito bem interessante, através de leis feitas para lembrar. Mas não são só regras, não. São rituais superpoderosos criados para moldar a identidade e construir uma memória que una todo mundo. A ideia central aqui é genial. Para construir um futuro sólido, é preciso se lembrar do passado, mas não de qualquer jeito. É preciso lembrar da forma certa. Por isso, Deus estabelece práticas que são tipo memoriais vivos, sabe? Garantindo que a história da salvação deles não se perdesse e fosse passada de pai para filho, de geração em geração. E o primeiro mandamento já vem com tudo, direto e poderoso, e se conecta diretamente com a noite da Páscoa. Pensa bem, enquanto os primogênitos do Egito morreram, os de Israel foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Então essa consagração não é um pagamento, é um jeito de reconhecer publicamente que a vida deles foi resgatada e que, por isso, pertence a Deus. E tudo isso se resume em 2 memoriais fundamentais: a consagração dos primogênitos e a festa dos pães asmos. Os 2 foram pensados para serem lembretes, todo ano, para sempre, daquela libertação poderosa do Egito. Mas para a gente entender o quão revolucionário isso era, de verdade, a gente precisa olhar para o contexto da época. O significado por trás dessas leis era muito mais profundo do que parece na superfície. Mergulhava na ideia de pertencimento e de memória de um jeito totalmente novo. E olha só que interessante essa comparação. Em outras culturas daquela região, era comum ver o filho mais velho como uma propriedade dos deuses. E isso, muitas vezes, acabava em sacrifício de verdade para tentar acalmar a fúria divina. O que Israel faz é virar essa lógica de cabeça para baixo. Não se trata de sacrificar alguém para acalmar um Deus. Pelo contrário, é uma consagração simbólica para celebrar que eles foram salvos. Gente, isso era uma mudança de mentalidade gigantesca, uma verdadeira revolução teológica. Em vez de uma relação baseada no medo, a prática de Israel se torna uma declaração de um relacionamento baseado na graça. Era um jeito público de dizer: nossa vida é um presente de Deus e foi Ele quem nos resgatou. Ok, então a identidade está sendo construída. Mas aí surge outro desafio, um desafio bem prático, a logística. Como é que se guia milhões de pessoas pelo meio do deserto? A resposta para isso vem na forma de um guia divino, uma presença constante e visível. Vamos parar e pensar um pouco no tamanho do desafio. A gente está falando de milhões de pessoas, incluindo crianças, idosos, com todos os seus pertences, rebanhos, atravessando um deserto que não perdoa. Não tinha estrada, não tinha placa, não dava para ver o destino final. E aí, como se navega numa situação dessa? A solução é espetacular. É como se fosse um GPS divino funcionando 24 horas por dia. De dia, uma coluna de nuvem que não só mostrava o caminho, mas olha que incrível, também dava sombra contra o sol escaldante do deserto. E de noite, uma coluna de fogo para iluminar tudo, aquecer e proteger o acampamento. E o ponto mais importante aqui é o seguinte: não era um Deus distante, uma ideia abstrata. Era uma presença real, visível, constante e ativa, liderando a jornada. A orientação era inegável. Qualquer pessoa podia simplesmente olhar para o céu de dia ou de noite e ver a prova concreta de que não estavam sozinhos.
Então, resumindo tudo isso, o que a gente tira de lição? A jornada de Israel continua, e este capítulo nos dá o plano, um projeto divino dividido em duas partes que são essenciais. E aqui está o projeto completo. Primeiro, a memória. Leis e rituais feitos para gravar a história da salvação no coração do povo e forjar uma identidade em comum. E segundo, a orientação, uma presença divina e visível para guiar cada passo no desconhecido. Com essas duas coisas juntas, eles tinham tudo o que precisavam para começar. E essa história toda acaba deixando a gente com uma reflexão, né? Os israelitas tinham colunas de nuvem e de fogo, guias visíveis constantes. Isso faz a gente se perguntar, e nas nossas próprias jornadas, que são cheias de incertezas, quais seriam as colunas de fogo que nos guiam hoje?